Entretenimento, opiniões, comentários e, claro, a sua participação é muito importante. Então acesse agora as nossas redes sociais e fique conectado com a gente. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Entra no ar, Live FJU. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui na Força Jovem não tem nada de... Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um programa Live FJU. Como você sabe, de segunda a sábado a gente está aqui junto e misturado na TV Templo, também pelo site, o templodesalomão.com e nas redes sociais da Força Jovem Universal, sempre trazendo um tema que vai te ajudar. Aliás, o tema de hoje é tão forte que eu queria que você não fosse egoísta. Por quê? Você conhece, com certeza, pessoas, jovens e pessoas, que talvez hoje estejam longe de Deus porque acham que não servem mais, não conseguem mais voltar ou não têm conseguido voltar. Você conhece alguém assim? Sabe aquele amigo, aquela amiga, talvez a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, aquela pessoa que um dia te trouxe para a fé, mas por causa de um pecado, porque alguma coisa aconteceu, essa pessoa acabou se afastando da presença de Deus. E ela pensa que ela não serve mais. Manda o link desse programa para ela. Manda uma mensagem para ela aí agora. Diz assim, assiste na TV Templo. Assiste aonde você estiver assistindo agora. Diga para essa pessoa que o que nós vamos falar vai ajudá-los. Eu tenho aqui comigo 3 jovens já na sala de entrevista. A gente vai para lá daqui a pouquinho para que a gente fale mais sobre esse tema. O tema é: eu não sirvo mais. Será? Será que você realmente não serve mais? Será que você chegou a um ponto que você não serve mais para Deus e não tem jeito para você? Eu não creio. E eu vou provar para você isso hoje aqui no nosso programa. Tá bom? Então fica ligadinho com a gente já volta daqui a pouquinho e eu tô indo para a sala de entrevista falar com essa galera legal, porque eles pensavam assim, eles achavam que eles não serviam mais, mas hoje estão aqui servindo. A gente já volta. Eva! Viu? Não aconteceu nada. Sua vez agora. Prova? Já você, Eva, vai ter muitas dores no parto. Você agora vai precisar do homem e a sua carência por ele te dominará. Adão, porque você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore que eu disse para não comer. Maldita é a terra por sua causa. Você vai ter que trabalhar todos os dias de sua vida para tirar dela o seu sustento. Agora haveriam consequências, e uma delas era não ter mais acesso ao Jardim do Éden, onde estava a árvore da vida. Infelizmente, eles não viveriam mais eternamente.
Eu não os abandonei, mas eles se afastaram de mim. Já faz tanto tempo. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim da inocência. Eu fiz tudo errado. Tudo errado. Eu me afastei do Senhor. Mas eu preciso tanto. Eu quero tanto. Eu sei que eu não mereço. Mas se existe alguma chance, por favor, Pai, Quem me busca de todo o coração me acha, porque grande é a minha misericórdia. Você está assistindo Live FJU. Pois é, muito forte essas cenas aí da novela Gênesis. Muito, mas muito forte. Essas cenas realmente nos fazem pensar, né? Voltar lá atrás, entender o que aconteceu com Adão e Eva. Porque eles saíram daquele jardim não por escolha de Deus, mas por escolha própria. Porque eles desobedeceram a palavra de Deus. E você vê como que o mal trabalha, né? Ele é o mesmo que tenta as pessoas a fazerem o que é errado, a se afastarem de Deus, é aquele que diz para elas que não tem jeito, que não tem como elas voltarem atrás, que faz elas se sentirem, como se diz, descartáveis, imprestáveis, que não servem mais para Deus. E muitas pessoas têm se sentido assim. Muitas que outrora estavam na presença de Deus, né, tinham um relacionamento muito forte com Deus, viviam no jardim ali com Ele, por causa de um pecado, por causa de atitudes erradas. Elas se afastaram, porque Deus não se afasta de ninguém. Somos nós que nos afastamos dele. E acabaram por achar que não servem mais para Ele. Que é o caso de vocês três que estão aqui comigo hoje, né? A Luísa, o Leandro e a Isabela. Vocês chegaram a esse ponto de achar que não serviam mais para Deus. Não foi isso? Sim, senhor. Graças a Deus alguma coisa aconteceu, vocês voltaram. Mas explica pra gente, quero ouvir de vocês três aqui, e começando com você, Isabela. Por que você achava que você não servia mais? Pelas coisas que eu tinha feito, bispo, porque eu cresci, né, num área evangélico, e aí eu acabei me afastando. Uhum. E aí, pelas coisas que eu tinha feito, na minha cabeça constantemente vinha muitos pensamentos de que eu não servia mais, de que Deus ele não ia me querer mais, que eu não prestava mais. E aí eu acreditei nessa conversa do diabo. Você cresceu então na igreja, cresceu Sim, aprendendo o que era certo. E você se afastou com quantos anos, você lembra? Eu tinha
para 15 anos, por aí eu tinha. Por quê? Por que você se afastou? Eu troquei de cidade, fui morar em outra cidade, uma cidade interior. E aí, chegando lá, eu conheci amizades, né? E eu fui influenciada a conhecer um pouco do brilho do mundo. Eu, de início, sabia que era errado, né? Porque eu tinha crescido, eu sabia dos princípios cristãos. E aí, eu fui ouvindo, aos poucos, comecei a entrar em rodinhas de amizade, comecei a conhecer pessoas. E aí, foi aonde eu comecei a gostar de um rapaz. E ele não gostava de mim. E aí, eu tentava chamar a atenção dele, tentava fazer coisas para conquistar ele. E ele namorava com uma moça que estudava na mesma escola que eu. Só que aí, eu comecei, ela virou minha amiga e eu gostava dele. Só que aí, até então, eu descobri que ela estava gostando de mim. Ela começou a gostar de mim e eu não sabia o que fazer. Eu fiquei, e agora? Eu gosto dele, ela namora com ele e ela gosta de mim. O que eu vou fazer? Ela começou a dar em cima de você? Começou a dar em cima de mim. E até ali você não tinha nenhum sentimento por meninas, não? Não, senhor, não tinha nenhum sentimento. Eu era obcecada por ele. E aí, eu tentava chamar a atenção dele e nada. Só que aí, constantemente, ela ficava no meu pé, trazendo as coisas que eu queria dele, o carinho, a atenção, ela estava me dando. Só que aí eu sabia que era errado. Na minha cabeça vinha, não, eu não posso isso. Eu não posso deixar isso acontecer porque eu sei que é errado. Só que de tanto aquilo acontecer e constantemente, eu comecei a ter uma outra visão. Eu comecei a achar, não. Mas se eu gosto, o que tem? O que vale é o amor. Não custa tentar. Então aí eu peguei e falei assim, então eu vou entrar num relacionamento com ela. Decidi entrar no relacionamento, mesmo assim gostando dele. Porque eu queria o carinho, mas eu gostava dele. E aí começamos a ficar nas escondidas, namorando. Aí começou a troca de presente. E aí no início parecia um mar de rosas. Tanto é que na minha cabeça, todos os princípios que eu tinha parecia que tinha se apagado. Eu esqueci de tudo, o diabo bloqueou a minha cabeça de uma forma que eu não pensava mais. Eu que antes pensava no inferno, sabia que se eu morresse daquele jeito eu iria pro inferno, aquilo apagou na minha cabeça. Então, eu comecei a pensar, eu vou viver o agora. Se eu já me afastei da igreja mesmo, já não vou mais, o que tem? Eu vou curtir, então vou de cabeça. Aí eu comecei a ter aquele relacionamento. Aí foi onde eu conheci as festas, as baladas, as amizades erradas. Aí todo final de semana eu ia para as festas, eu bebia, comecei a beber, fumar e tudo isso. E aí de início tava ótimo, né? Poxa, que coisa legal, não me aconteceu nada, tô longe da igreja, nem lembrava mais de Deus. E aí foi aonde começou a acontecer as traições. Porque eu tava com ela, eu gostava de estar com ela, mas eu ainda gostava dele. Então eu comecei a ficar com ele. Ficava com ele e ela me traía, eu traía ela. E era sempre assim. Aí nas festas eu ficava bêbada, chorava. Então eu comecei a ir pras festas ainda mais, beber ainda mais. Aí eu conheci as drogas, eu também um pouco das drogas. E aí eu peguei e fui fundo, né, nisso, não tava mais nem aí. Então vamos viver isso mesmo, se é pra viver assim, traindo, não tô mais nem aí. Aí foi onde tinha muitas brigas, a gente decidiu terminar. Aí a gente sentou, conversou e terminou. Eu até tava de acordo com o término, mas quando eu tava na rua que eu falei, e agora? Terminou. Aí foi aonde meu chão caiu. Aí eu comecei a ficar muito triste, então eu não queria mais sair de casa. Aí eu comecei a ficar trancada dentro de casa, comecei a ter muitos pensamentos suicidas. Aí foi onde eu conheci um mundo... Você já tentou? Pensava em se matar? Pensava em me matar, eu tomei remédio com bebida alcoólica. Aí foi onde entrou a automutilação, porque como eu ficava muito tempo em casa e eu via que ela estava feliz, indo para as festas e eu estava sozinha, eu comecei a me cortar. Aí, na minha cabeça, eu conhecia outras amizades e elas falavam, se corta, vai ser bom, eu me corto também. E eu pensava, não, isso é loucura. Mas aí, quando eu tava sozinha, aí veio na minha cabeça, se corta. Aí eu peguei um prego e me arranhei para poder saber o que era se cortar. Aí aquela dorzinha que foi de uns arranhões me deu um prazer e me fez esquecer da tristeza que eu sentia. Então, aí eu fui lá, comprei a navalha, a lâmina e comecei a me automutilar constantemente. Aí foi aonde a automutilação virou a minha porta de escape. Você não pensava em voltar para Jesus?
Algumas vezes vinha pensamentos, tipo, volta pra igreja, você lembra como que era, você tinha amizade de verdade. Só que aí eu pensava, não, aí vinha na minha cabeça, o diabo, não, você não presta mais, Deus não te quer mais, você já errou demais, você mentiu demais, Deus não quer mais você. Aí eu vinha na cabeça, ai não, então, se Deus não me quer, então eu vou ficar nesse mundo mesmo, vou me afundar ainda mais. E aí foi onde eu fui me afundando ainda mais. Então você chegou a esse ponto de achar que não servia mais. Sim, senhor. Daqui a pouco eu quero saber o que aconteceu para que você tenha voltado para ele, tá bom? Sim, senhor. E você, Leandro, também chegou a esse ponto de achar que não servia mais? Sim, senhor bispo. Eu comecei primeiro, quando eu vim para a igreja, eu vim bem novinho, vim com 14 anos. E eu não dormia, tinha desejo de suicídio o tempo todo. Dentro de casa eram muitas brigas, né, muitas contendas, e aquilo me deixava muito triste. E chegou o ponto de eu falar assim, meus pais não gostam de mim. E aquilo ali, eu via vultos, ouvia vozes. Passado um tempo que eu começava a sair da escola e ia direto para o cemitério. Eu ficava o dia inteiro no cemitério porque eu falava assim, pelo menos aqui eu tenho paz. Mas era aquela falsa paz, né? Porque ali era tudo silencioso, diferente de em casa, que era uma bagunça, era um inferno, brigas atrás de brigas. Então, aquilo ali me deixou muito triste. Foi ao ponto de que um jovem acabou me chamando, né, para ir para a igreja, e eu ouvi a história de Adão e Eva. E eu achei incrível, fiquei interessado, e eu fui. Dali eu comecei a pegar firme, me converti, recebi o Espírito Santo, me tornei obreiro e servia. Sempre fui muito dedicado, muito esforçado na obra, sempre presente. E eu recebi uma proposta. Com 17 anos eu recebi uma proposta para ir trabalhar fora do Brasil. E aí eu falei assim, eu sou de Deus, vou prosperar, vou ganhar muitas almas. E eu fui com esse foco. Você foi para onde? Fui para o Japão. E chegando lá eu falei assim, agora vai arrebentar. Só que eu não sabia o idioma, não conhecia ninguém. E minha família, como já era meio bagunçada, né? Meu irmão que estava lá veio embora, eu fiquei lá sozinho. E com a dificuldade do idioma, então assim, eu nem pensei onde era a igreja, nem sabia onde era a igreja, não sabia pegar um metrô, um ônibus, nada. E trabalhava muito nesse lugar. Então eu fui me esfriando. Me esfriando. E todos aqueles problemas que eu tinha quando eu cheguei na igreja, tinha me libertado, começou a voltar. Só que aí começou a agravar, porque eu comecei a me afastar, comecei a ir para as baladas. Fazer coisa que você nem fazia. Só que eu estava totalmente consciente de tudo aquilo que eu estava fazendo, né? Eu comecei a ir para balada, eu ia para balada, mas não bebia. Não, eu falei, não, tô aqui, mas eu não vou ficar nessa. Isso daí eu falava, né, que é os encostos que faz isso. Eu não vou fazer isso. Só que eu fui passando o tempo. Daqui a pouco eu estava bebendo. Daqui a pouco eu já estava fumando. Era o novo normal para você? Para mim aquilo ali era... Eu gostei da sensação porque eu era muito tímido. Então quando eu bebia, eu ficava mais corajoso. Então aí eu comecei a namorar. E nisso daí aquilo ali foi me abrindo os olhos para o que é mal. E eu fui me gerando um prazer, né? Já não tem minha mãe e meu pai, não tem a minha família brigando, agora eu moro sozinho, agora eu tenho condição. Né? Então eu fui me envolvendo, aí eu conheci a primeira bebida, depois cigarro, comecei a fumar maconha, depois eu comecei a usar cristal, que para quem não conhece é 10 vezes mais forte que a cocaína, e quando eu menos esperei, eu estava traficando fora do Brasil, num país que é todo disciplinado e eu estava todo torto lá. E aquilo lá, só que eu ficava pensando, poxa, por que eu estou fazendo tudo isso? E eu olhava às vezes as meninas na balada assim, e eu falava, nossa, aquela menina ali, é um encosto aquilo ali. E eu olhava para outra e falava assim, não é normal. Só que chegou um ponto que eu comecei a beber tanto que eu esquecia o que eu fazia na balada. E aí eu falava assim, não, eu não fazia isso. Aí os meus colegas começaram a gravar. Porque eles falavam assim, você é sem vergonha, você faz as coisas e depois fala que não se lembra. Mas eu não me lembrava. E aí que foi o ponto-chave que eu falei assim, aquilo tudo que eu via na igreja é o que agora está dentro de mim, mas era o mal que eu via. E aí foi aonde eu falei assim, eu preciso voltar. Só que ao mesmo tempo que tinha o desejo de voltar, quando eu voltei para o Brasil, eu passava de carro na frente da igreja, domingo de manhã eu voltando da balada, e eu via os meus amigos, os obreiros que cuidou de mim, saindo da igreja e eu olhando assim, poxa, eu vou lá. Mas eu não tinha força porque estava vivendo uma vida tão errada
que eu falava assim, será que eu sirvo ainda para Deus? Será que ainda tem jeito para mim? E a dúvida começou a vir com tanta força que eu falei, será que Deus existe? Será que tudo aquilo que eu aprendi na igreja, tudo que me falaram, tudo que eu passei, foi coincidência, foi coisa da minha cabeça? Então, essa era a minha maior dúvida. Será que eu consigo voltar? Será que Deus vai me aceitar novamente? Então, essa daí foi a pior fase que eu tive. Quer dizer, o mesmo que levou você ao erro, depois te acusava. Fazia você se sentir desse jeito. Sim, né? E o que agravou também foi porque depois que eu voltei para o Brasil, ainda eu casei. Eu conheci uma jovem, a gente sabia que não ia dar certo, mas eu acabei casando e esse casamento durou apenas 1 ano. Quer dizer, você tinha saudade das coisas de Deus? Sim, senhor, eu passava na frente da igreja, às vezes eu parava o carro no estacionamento da igreja, ficava olhando para as pessoas, eu ia num horário que eu sabia que não tinha ninguém, porque eu tinha saudade, né? Eu sentia paz, eu dormia, eu era feliz, eu tinha paz, só que eu estava buscando agora felicidade, paz, em algo que me trazia uma emoção, mas não trazia paz dentro do meu interior. E aí foi aonde eu comecei a refletir e aí onde veio a oportunidade depois. E você, Luísa? Mesma coisa também? É. Chegou a esse ponto de achar que você não servia mais? Sim, senhor. Daqui a pouco você vai falar para mim, de como que vocês vão falar, como que vocês voltaram, né? Mas você também passou por isso. Sim, senhor. Minha mãe já foi para a igreja, né? Ela cresceu pelo tio dela ser obreiro da Igreja Universal e ela cresceu. Ela me teve, me apresentou no altar, só que ela sempre foi de ir, ficar, depois se afastar. E aí ela me apresentou no altar, eu ia com ela, só que depois de um tempo eu parei. E aos meus 13 anos eu tive uma gravidez psicológica. E dali em diante, depois que fui descobrir que era uma gravidez psicológica, eu desviei minha cabeça total. Aí foi onde que eu comecei a me envolver com gente do tráfico, ficava nas bocas de fumo traficando com eles, até que ele foi preso. E aí eu falei, poxa, eu vou ter que buscar uma saída, né? E eu sabia onde tinha saída. Então foi quando eu fui para a igreja, fiquei 8 meses, achei que tinha um Espírito Santo, me afastei. Pelo um copo de bebida, com umas amizades. E aí eu me afastei. E depois daquele afastamento, bispo, minha vida, eu já achei que era destruída antes. Ficou pior, muito pior. Porque eu tive desejos suicidas, era de domingo a domingo nas baladas, na 17, muitos jovens estão assistindo a gente agora, né? Sabem, os que estão afastados 17 também. 17 é onde aqui? É no Paraisópolis. E aí eu vivia lá. E nisso eu comecei a usar maconha, cigarro, lança-perfume, todo tipo de droga. Né? Comecei a beber direto, é meu combustível, o carro funciona com a gasolina. Eu funcionava com álcool. Tinha que, todo dia eu trabalhava, voltava para casa, bebia. Todo dia. E aí foi onde eu comecei a me envolver com pessoas da criminalidade ao ponto de quererem me matar. De ligarem para a gente dentro da cadeia para querer me matar. Para pedir permissão se podia fazer, porque eu me envolvia com várias pessoas. Eu me envolvia com um, não dava certo, eu falava, tá bom, então enquanto eu tô brigada com esse, eu vou me envolver com outro. Então eu ficava nisso. E aí um era do tráfico, o outro era do tráfico, mas eram rivais. Então falaram, vamos ligar para de dentro da cadeia pra gente pedir para tirar ela. E aí foi ali, eu entrei em desespero. Eu falei, não, eu sei lá onde tem o socorro e eu preciso voltar. Mas só que não foi o suficiente, bispo. No momento de apavoro, eu achei que foi o suficiente, mas não foi. Depois disso, eu fui para um Força Jovem, a reunião do Força Jovem, participei do cálice da proteção, mas para mim não, vou beber aqui porque tá todo mundo, né? Então vou também. Só que aí quando eu saí de lá, era um sábado, né? Força Jovem lá na minha igreja, e aí quando eu saí de lá, eu fui para esse baile na 17. Cheguei lá, bebi, só que enquanto eu bebia, eu ficava, se eu morrer agora eu vou pro inferno. Se eu morrer agora eu vou pro inferno. E eu via vultos nesse baile. Eu via coisas horrorosas e eu ficava, meu Deus do céu, se eu morrer agora? E aí a gente foi para casa. Só que eu fui para casa de um jovem, né? De um rapaz que eu estava lá na balada. Abandonei as meninas que estavam comigo. E aí eu fui para lá. A obreira que me acompanhou, ela me ligou e desesperada, sem saber, porque ela falava, pronto, a Luísa morreu. E ela me ligando, foi aparecer 11 horas da manhã no domingo. E você aí, não lembrava de nada ou lembrava? Lembrava, sim, senhor.
Lembrava. E aí eu cheguei na igreja, aí ela me mandou mensagem quando eu fui aparecer 11 horas. E naquele instante o diabo estava tão forte na minha cabeça que ele falou, vai para um cantinho, tudo maquinado, bispo, para mim num cantinho da cozinha da casa que eu tava, pegar uma faca do cabo branco e enfiar no meu estômago. E aí naquela hora eu falei, meu Deus, se eu fizer isso eu vou pro inferno. Mas só que a voz estava tão latente, tão forte, na minha cabeça eu falei, meu Deus, é agora, eu preciso de uma ajuda. E aí eu coloquei uma música no status e aí foi onde a obreira me mandou mensagem. Aí ela, Luísa, onde você estava? Vem para a igreja, vou participar da reunião com você. Foi quando eu cheguei no domingo, 18 horas, que ali eu decidi me entregar. Eu falei, vou pôr um ponto nisso, porque se eu morrer eu vou pro inferno, porque a vida que eu estava levando... E você achava que você não servia mais? Achava, por várias vezes. Nesses relacionamentos, porque eu fico até meio assim de falar, mas eu cheguei a vender meu corpo. E aí pronto, eu chegava em casa, eu tomava banho e passava a mão e não saía aquilo. Não saía. E eu ficava, meu Deus do céu, a que ponto que eu cheguei de vender o meu próprio corpo? Mas ali pra mim era pra preencher o vazio. Aí naquele ponto também eu fiquei, como que Deus vai aceitar uma prostituta, uma ladra, uma bandida, porque no tráfico, que os parentes não acreditam mais, têm medo, porque minha mãe e minha irmã dormiam com faca debaixo do travesseiro com medo de eu invadir e matar elas. E pensa, sem ninguém acreditar, eu já não acreditava mais. Falei, não tem jeito mais pra mim. Teve momentos que você, assim, parava para orar, tentar falar com Deus, aí vinha o pensamento, não adianta, Deus não vai te ouvir, você não serve mais. Sim, senhor. Por madrugadas. Ali, depois de eu aprontar, eu olhava assim, meu Deus, até quando? Eu lembro dessa frase, até quando eu vou ficar assim? Aí vinham as vozes. Você não tem mais jeito, você vai ficar assim pra vida inteira. Não tem mais jeito pra você. Que não é verdade, você está aqui hoje. Sim, senhor. Né? E você que está me assistindo agora, especialmente você, que talvez esteja nessa situação. Você esteve com Deus no passado, talvez próximo ali do braseiro, do fogo, e você se afastou por qualquer razão, não importa o que aconteceu. E você pensa, ou o diabo faz você pensar que não tem jeito, que você não serve mais. Isso não é verdade, isso é mentira. Você sabe, tem como colocar aquele pedacinho da novela de Gênesis, quando Adão e Eva estão saindo do jardim? Tem como colocar? Coloca, por favor. Agora haveriam consequências, e uma delas era não ter mais acesso ao Jardim do Éden, onde estava a árvore da vida. Infelizmente, eles não viveriam mais eternamente. Eu não os abandonei, mas eles se afastaram de mim e, consequentemente, do bem também. Pois é, essa cena é muito forte, porque ali Adão e Eva tiveram que sair do jardim e Deus colocou aqueles querubins lá, com espadas de fogo, impedindo-os de voltar. Por quê? Porque eles haviam pecado, eles haviam escolhido o que era errado. Eles desobedeceram a palavra de Deus e tinham que pagar aquele preço. Então ali, naquela hora, os querubins estavam impedindo-os de voltar, guardando o jardim que representa o céu, porque você não tem como entrar no céu com uma vida errada. Então aquele lugar representava o lugar para onde Deus vai nos levar, não é verdade? Só que hoje, preste atenção, hoje, esses anjos, esses querubins não estão mais com espada de fogo impedindo você de voltar. Hoje, pelo contrário, eles estão lutando com o diabo e nos ajudando, que são os nossos conservos, a trazer você de volta. Porque quando Jesus morreu lá na cruz, quando ele morreu lá, que ele disse está consumado, uma das coisas que aconteceu foi que o véu, lá no templo, o véu que separava o santo dos santos dos outros locais do templo, ele foi partido. Quer dizer, o caminho estava aberto. Ali naquele momento, o caminho estava aberto para que a gente voltasse para Jesus.
Foi para isso que ele veio aqui. Então hoje, os anjos não estão impedindo você de voltar, não. Pelo contrário, eles estão doidos para você voltar. Eles estão doidos para que você volte para o jardim, volte para a presença de Deus. Agora, é claro, eles não podem forçar, tem que partir de você. Você tem que entender isso e falar, não, eu não quero mais ser assim. Acabou. Eu sirvo, você serve. Você serve. Talvez a sua vida errada não sirva, mas você serve. E você pode mudar essa vida. Você pode fazer escolhas diferentes. Você pode largar a vida errada para trás, que foi o que eles fizeram, que você vai acompanhar quando a gente voltar. Então, já começa a entender. Você serve sim. Você só vai deixar de servir quando você parar de servir a Deus. Aí tudo bem. Mas se você quiser servir a Deus, você serve. E não deixa o diabo colocar na tua cabeça o contrário, não. Quando a gente voltar, você vai ouvir dos três aqui. Dos três. Você vai ouvir deles como que eles conseguiram forças, entenderam que serviam e o que aconteceu na vida deles hoje. A gente já volta com vocês. Meu nome é Ana Carolina e o meu fundo de poço foi quando eu já não aguentava mais a vida que eu levava. Eu tinha depressão, me automutilava, tinha vários complexos, desejo de suicídio e achava que pra mim não tinha mais jeito. Eu tinha um vazio tão grande dentro de mim que eu tentava preencher com várias coisas, com festas, bebidas, relacionamentos, até mesmo amizades. Mas nada disso adiantava, parecia que quanto mais eu tentava, mais aquele vazio, aquela dor aumentava. E quando eu conheci a Força Jovem, quando eu conheci a Deus, tudo isso mudou. A Força Jovem acreditou em mim quando nem mesmo eu acreditei. Foi como uma ponte para mim até chegar a Deus, até chegar ao batismo com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo vindo sobre mim que eu consegui preencher esse vazio que eu sentia. E hoje eu tenho paz, hoje eu tenho felicidade, hoje eu não preciso de nada disso que eu vivia antes para ser feliz. Você está assistindo Live FJU. Pois é, a gente está falando sobre o tema de hoje. Você serve sim, serve. O tema é esse daí que está aí. Eu não sirvo mais, será? Serve sim. Agora, você tem que encontrar o caminho de volta. Não é verdade? A gente conversou aqui com a Isabela, com o Leandro e com a Luísa, e vocês falaram, todos falaram a mesma coisa, que um dia estavam na presença de Deus, né? Decidiram fazer o que é errado, vocês fizeram escolhas erradas e ficaram longe de Deus, se afastaram de Deus, vinha aquele pensamento, aquela ideia, eu não sirvo mais, Deus não vai me aceitar mais, mas isso aí mudou. Teve um dia que alguma coisa aconteceu, não foi? Quando caiu a ficha e você decidiu voltar, Isabela? Convite para participar de uma reunião. Só que aí eu recebi o convite e eu pensei, não vou para a igreja. O que eu vou fazer na igreja? Já tô desse jeito no mundo, as pessoas vão me julgar. Os obreiros, os jovens vão ficar pensando o que de mim? Aí eu fiquei nessa, eu recebi o convite e fiquei pensando. Mas aí quando chegou no dia da reunião, do nada veio na minha cabeça, vai para a igreja hoje. Aí eu falei, eu vou para a igreja então. Aí eu pensei e fui para a igreja. Me arrumei e fui para a igreja. Participei da reunião, era uma vigília. E aí a vigília começou e eu cheguei lá, assim, na igreja, meio envergonhada, porque eu tinha vergonha, porque as pessoas sabiam do que eu tinha feito. E o diabo na minha cabeça, o que você está fazendo aqui? As pessoas estão te olhando. Todo mundo sabe o que você fez, quem você era. E aí eu
beleza, vou continuar aqui dentro da igreja. Estou aqui, estava decidida a participar da reunião, né? E aí, quando o pastor começou a falar sobre voltar, sobre que Deus ele estava ali para resgatar a gente, que um dia tinha se afastado, aquelas pessoas que achavam que conheciam a Deus, mas na verdade só ouviam falar dele. E aí eu falei assim, eu sou essa pessoa, eu não conhecia a Deus, eu só ouvia falar dele, achava que conhecia. Aí ele falou sobre isso, sobre o batismo. Aí naquela mesma madrugada eu tomei a decisão de me batizar. Tomei a decisão de me batizar. Você entendeu que você servia. Eu entendi que eu servia. Eu falei assim, se eu tô aqui, essa aqui é a única oportunidade. Porque se eu tentei no mundo com amizades, com bebidas, com festas, ainda não tinha prazer. Eu chegava em casa, eu ficava sofrendo, eu tinha crises. Então aí eu peguei e falei, é isso que eu vou fazer, vou me batizar hoje. Naquela mesma madrugada eu me batizei. E ali foi o primeiro passo que eu dei. E depois o Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo? Sim, senhor, recebi o Espírito Santo. Foi a melhor coisa que eu recebi. Mas você não servia, como é que você recebeu o Espírito Santo? Olha, exatamente, reconhecendo que eu não servia, porque eu não servia. Mas quando eu reconheci e eu vi que eu precisava de Deus, porque eu achava que eu tinha Ele, que eu não precisava dele no mundo. Mas aí quando eu reconheci que eu precisava dele e que eu não podia mais ficar um segundo, nem um dia sem ter Ele, porque senão eu ia voltar novamente a me afastar, aí foi aonde aconteceu o ponto crucial. Ali nasceu uma nova Isabela. Ali nasceu uma nova Isabela. E quando eu recebi o Espírito Santo, a primeira coisa que me aconteceu foi o quê? Foi a força e a mudança de mente. Porque a mente que eu tinha era uma mente muito bloqueada de que nas coisas terrenas, nas coisas desse mundo. E quando eu recebi o Espírito Santo, a minha visão se abriu. Tanto que as coisas que eu pensava, tudo mudaram. Né? A minha visão, o meu interior mudou. Aí foi onde eu recebi, né? Eu não tinha forças para conseguir vencer as amizades, as investidas todos os dias ali. Então aí foi onde eu recebi força. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Hoje não tem mais aqueles pensamentos, não quer morrer, nada. Não tenho mais pensamentos, não quero mais morrer. Então, tá vendo? Você servia. Eu servia. Né? O diabo colocou na tua cabeça que não servia, mas servia sim. Exatamente. Né? E você, Luísa? Bem abreviado, mas quando que caiu a ficha, você decidiu voltar e falou, peraí, eu entendo que eu sirvo, assim. Foi neste dia que eu tinha saído, e aí, quando chegou na madrugada, que veio o pensamento de suicídio. E aí eu falei, eu não vou fazer isso. E aí foi onde a obreira me mandou mensagem, eu fui até a igreja, participei da reunião às 18 horas, e ali, naquele mesmo dia, eu falei, eu vou me batizar. Aí, só que não deu por alguns motivos. Aí, na quinta-feira, e nesses dias eu fiquei indo para a igreja. Na quinta-feira, eu me batizei nas águas. Falei, daqui para frente é tudo novo. Quebrei meu chip, desfiz as redes sociais porque eu não tinha estrutura para ter, porque senão podia ser uma investida. E aí eu falei, eu não quero mais nada. Meu guarda-roupa, eu joguei tudo fora e desfiz. Eu falei, daqui para frente é tudo novo. E aí, eu busquei minha libertação. Em 2 meses, numa vigília da virada de 2018, eu recebi o Espírito Santo em cima do altar. E ali, bispo, na hora, para quem não achava que não servia mais, na hora Deus falou, eu sempre estava com você. E aí veio a certeza, né? A certeza que Ele era comigo e que eu ia vencer tudo. Não quer mais morrer? Não, senhor. Aquela vida errada, vida nada louca? Mais, mas nada mais. E hoje você serve a Deus? Sim, senhor. Estou como colaboradora, né? E sirvo no Força Jovem. Que legal. É óbvio, né? Eu tô aqui. E também no Help. No Help, ajudando outras pessoas. Sim, senhor. Que legal. E você, Leandro? Quando que foi que você... Peraí, eu quero Ele, e você entendeu que você servia assim? A primeira coisa que aconteceu foi, nesse dia, eu usei muita droga. Muito cristal, muito mesmo. Eu ganhei do traficante uma pedra que valia muito dinheiro. E eu fui usando, eu não tinha limite para usar. Então eu usei tanto que eu caí na sala de casa e eu morava num lugar que era afastado. Era como se fosse um plantio. E quando eu caí, eu comecei a ver algo vindo me buscar. Só que não era algo normal, era algo que me trouxe muito medo. Eu falei assim, eu vou pro inferno. E aí eu caí, fiquei paralisado. E a lágrima começou a descer. E em questão de milésimos de segundo, passou a minha vida inteira. Você lembrou de tudo? Lembrei de tudo que eu fiz diante de Deus, com Deus e depois sem Deus. É como se o meu julgamento estivesse passando ali, pesando na balança. E o resultado ali era o quê? Inferno.
E eu falei de dentro do meu ser, eu falei assim, meu Deus, se eu escapar dessa, eu nunca mais vou usar essa porcaria e vou voltar pro seu caminho. Infelizmente, eu blefei com Deus, eu brinquei, mas naquele dia, depois no outro dia eu usei de novo, e naquele dia que eu usei de novo, eu fui trabalhar e o rapaz, eu estava conversando com o rapaz no trabalho, eu falei, poxa, eu queria tanto voltar para a Igreja Universal. Ele falou assim, na sua casa, do lado da sua casa tem uma. Você nem sabia? E eu falei assim, como? Do lado da minha casa? Ele é um quarteirão da tua casa, pertinho. Eu falei, é hoje que eu vou lá. E eu pedi para sair mais cedo nesse dia. E eu saí, peguei meu carro e fui. Passei lá no Japão? Lá no Japão. 5 vezes eu passei na frente da igreja e eu não achava a igreja. E eu falei assim, mas ele falou que era perto, era nessa rua, nessa avenida. Eu estava tão determinado, tanta saudade, determinado a voltar, que eu deixei meu carro parado no supermercado e fui andando naquela avenida a pé. E eu encontrei a igreja. E aquele dia que eu encontrei a igreja estava fechada porque todo mundo saiu para evangelizar, porque ela era pequeno. E eu fiquei lá esperando mais 2 horas. Na hora que chegou o pessoal, o pastor chegou, ele me recebeu de braços abertos. E eu falei assim, pastor, eu só preciso chegar até o altar. Aí ele falou assim, não, fica à vontade. E quando eu cheguei ao altar, eu me ajoelhei e só a lágrima desceu. Porque eu falei assim, eu consegui chegar, que é o mais difícil, é chegar. E aí eu fiz um voto, um desafio com Deus. Por quê? Naquela manhã, quando eu cheguei em casa do trabalho, eu ouvi o Bispo Macedo falando pela internet. Ele falando assim, às vezes você é um jovem, que está aí com seus 20, 25 anos, e você já ouviu o conselho de pais, de amigos, de irmãos. Não porque eles querem ter o mal, não porque o conselho é ruim, mas porque eles são humanos, são falhos. Mas você já ouviu o conselho de Deus? Aí eu fiquei assim, pensando no conselho de Deus. Ele falou, a Bíblia. É o conselho, ou você obedece, ou você não obedece. Você já desobedeceu, e aí, ó, os seus 25 anos, que eu estava com 25, ele falou, com seus 25 anos, olha o resultado que está a sua vida. Você vai querer continuar? Aí veio a fé inteligente. Aí ele falou assim, como que você vai... E aquele bombardeio que tinha na minha cabeça, será que Deus existe mesmo? Será que não era coisa da minha cabeça? Será que era tudo fantasia da minha cabeça? E então ele falou assim, como que a gente sabe se uma laranja é doce ou é azeda? Tem que provar. Tem que provar. E foi aonde, quando eu cheguei no altar, foi o que eu fiz. Eu falei assim, olha, meu Deus, eu pego esses 25 anos que eu tenho, esse lixo de vida, só não me mato porque eu sabia que eu ia para o inferno. Mas eu não quero mais essa vida. Então, ou o Senhor desce, ou o Senhor me leva. Porque essa vida eu não quero mais. E eu dou 30 dias para eu começar a mudar minha vida. E Deus é tão maravilhoso que na primeira reunião, que eu fui de domingo, aquela depressão que eu tinha 5 anos, saiu na hora. E ali eu comecei a ter uma esperança. Eu já saí dali diferente, mas eu tive que fazer o quê? Um desafio. O que eu fiz? Eu falei, eu vou largar as más amizades, eu vou largar bebida, droga, vou sair de perto de pessoas que não me acrescentam nada. E quando eu tomei essa atitude, eu falei assim, 30 dias, foi em 1 semana, eu já fui me batizar nas águas, e lá não tinha batistério, né? Lá não tinha nem a piscina pra gente ir, a gente se batizava no mar. E esse dia que eu decidi me batizar, tava uns raios, uns trovão, chovendo muito forte. Mas o pastor pegou e falou assim, vamos lá, eu vou te levar, você vai morrer hoje. Quer dizer, você servia, né? Para quem achava que não servia mais. E foi naquele dia que depois que todas as dificuldades vindo para aquela minha, ainda continuava um bombardeio. E aí? Não, você não serve mais, você não serve mais. Naquele dia eu falei, não, agora é o que o bispo falou, vamos Mudou provar. Ali. E ali eu me batizei, depois, 1 semana depois, já fui batizado no Espírito Santo. E ali, agora não, agora eu vou servir. Agora eu sirvo, agora eu vejo. Hoje você até ajuda na Força Jovem, sim, né? Senhor. Ajudando outros jovens? Sim, senhor. Hoje eu faço parte do projeto Arcanjos, né? Que a gente ajuda jovens que já se afastaram, né? Obreiros, né? Que tem uma dificuldade de voltar. E aí a gente é aquela pessoa que dá aquele apoio. Você é casado, eu tô vendo vida. tua esposa tá ali, né? Hã? Sim, sim. Vem cá. Não dá para participar do programa, mas como é que é o nome dela, Leandro? Sabrina. Sabrina, olha só. Quem é o Leandro hoje? Bom, bispo, hoje o Leandro, eu conheci ele nessa fase jovem. Mas depois Você também era assim? Não, senhor. Eu já era da igreja. Eu vi ele quando ele estava afastado, ele foi lá na igreja, eu era obreira lá. Aí eu falei, mãe, tá amarrado, olha Isso como no Japão? Leandro...
Isso no Brasil. Aqui no Brasil, eu já tinha Sim, senhor. voltado. Aí, depois de alguns anos, aí a gente fez a terapia do amor e casamos, né? Hoje o Leandro, graças a Deus, é um homem de Deus. E a coisa que me fez, assim, decidir casar com ele foi porque ele tem amor pelas almas. Se ele tem amor pelas almas, ele ia ter amor pela minha alma. É isso aí. Quer dizer, para quem achava que não servia, não servia para nada, olha aí, hoje está servindo a Deus. Servindo a Deus. Né? Sim, senhor. Parabéns e nunca se esqueçam disso. Vocês servem. Todos nós. Quem coloca na cabeça das pessoas que elas não servem mais é o diabo. Quem coloca na sua cabeça, quem estava colocando na sua cabeça esse pensamento, para você não tem volta, o que você fez foi feio demais, não tem perdão, não tem volta, isso é mentira. Tem. Quando o templo lá foi inaugurado por Salomão, Deus apareceu. E olha só, olha o que Deus disse, olha o versículo de hoje, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, quer dizer, está falando com quem tinha ido para os maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. É muito forte. Quer dizer, o que Deus está falando é o seguinte: vocês servem sim. Agora, o que você tem que fazer? Se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos maus caminhos, eu estou aqui para eles. Então, essa ideia de que você não serve mais, isso é mentira. Agora, você tem que passar a servi-lo para que você venha servir. Não é verdade? Então, não tem oportunidade melhor do que vai acontecer nesse domingo agora. Esse domingo é o dia da Santa Ceia da decisão. Para você que se sente assim, eu não sirvo mais, para mim não tem jeito, tem sim. O pão e o cálice vão estar no altar esperando por você. Para que você venha se converter dos seus caminhos, fazer o seu juramento com Deus. A partir de agora, acabou. Eles fizeram isso. Os 3 aqui fizeram isso. Eu também fiz isso. Aquele dia que a gente falou, acabou. Porque a partir de hoje, eu vou ser diferente. É isso que você tem que fazer. E essa oportunidade chega até você. Então, se você tinha esse pensamento, essa ideia de que você não servia mais, é mentira. Porque se fosse verdade, você não ia estar ouvindo isso daqui. Se chegou até você esse programa, de alguma forma, então é porque você serve sim. Agora, você tem que voltar a servir. Então, fica aí a dica para você. Nesse momento, não espera nem até domingo. Acabou o programa, já ajoelha aí no chão, faz a sua oração, fala: meu Deus, a partir de agora acabou. Acabou. Me perdoa pelos meus pecados, meu passado. Acabou. Eu quero ser diferente. Só de fazer isso, você já vai começar a ser uma nova pessoa. Isso aconteceu com eles. Se você chegar no altar, já era. O diabo vai tentar te impedir de tudo, mas ele já está amarrado, você sabe disso. Tá bom? Então, fica a dica para você. Você serve sim. O tema era: será que eu sirvo? Né? Eu não sirvo mais. Será que não? Com certeza você serve. E a prova está aqui. Tá bom? Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe vocês e que vocês continuem servindo a Deus, né? Ajudando outros a chegarem aonde vocês chegaram. Amém. Tá bom? A gente fica por aqui então, daqui a pouquinho, às 20 horas, vai haver uma reunião toda especial através das redes sociais, dos canais que vocês já sabem, da Igreja Universal, para que você possa participar e já em preparação para esse domingo, o grande domingo da Santa Ceia da Decisão. A gente volta aqui amanhã, no mesmo horário, e não se esqueça do Encontro Jovem nesse sábado, às 17 horas. Tá bom? A gente fica por aqui. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Nada de caô, te mando papo reto, seja você quem for, da Baixada ou Zona Norte.